Deus ainda está no controle de todas as coisas. O controle está na mão dEle. Ele que tem a palavra final sobre a sua vida, Ele que tem a palavra final sobre a sua família. E se você chegou neste lugar hoje, aproveite cada segundo desse lugar. Permita que esse poder de Deus entre na sua vida. Sabe, porque talvez você não precise apenas mais cantar, quero viver algo novo, mas você precisa começar a viver algo novo. Tem que sair da tua teoria e tem que começar a vir para a prática. Deixa entrar para a prática da sua vida isso agora. Quantas vezes nós cantamos essa canção? E quantas vezes você saiu para viver algo velho? Você saiu daqui para continuar vivendo algo que você odeia. Você saiu daqui para continuar vivendo algo terrível para a sua vida. Mas eu quero viver algo novo. Aleluia. Eu quero viver algo que faça meu coração arder novamente. Eu quero viver algo, Senhor, que arrebate-me da cama todos os dias pela manhã com graça. Você quer viver isso? Amém? Você quer viver isso? Aleluia. Então declare ao Senhor, juntamente com o pastor Edinho, mais uma vez esse refrão da canção. Vamos lá. Quero viver algo novo. Com todo o seu coração. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem comigo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Somente as vozes declarem: eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração. Faz meu coração Arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Algo novo. Aplauda bem forte o nome de Jesus Cristo. Uau! Esse é o momento que nem as máscaras conseguem calar a tua voz. Aleluia. Há um desejo tão ardente de viver algo novo que a gente esquece o quão difícil é cantar de máscaras. Mas nós estamos aqui e essa mordaça não vai calar a nossa voz. Eu louvo a Deus. E antes da sequência em tudo o que eu imaginei para o culto, que talvez nem seja, eu quero louvar a Deus por sua vida. Sabe, daqui a pouco nós vamos fazer 1 ano de pandemia. Mas há pessoas que estiveram em todo esse ano que passou aqui. Vieram com as restrições, vieram quando era menos pessoas ou um pouco mais pela liberação do decreto. Vieram usando máscaras e tendo que se adaptar a elas. E às vezes tendo que puxar e tomar um pouco de fôlego. Mas nada disso manteve você em casa. Eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus por sua vida. É isso mesmo, irmãos. É assim. Sabe, tinha uma canção antiga. Eu não vou saber cantar ela, mas uma partezinha dela diz assim: podem amarrar meus pés, eu louvo com as mãos. Podem amarrar minhas mãos, eu louvo com a voz. E se me tirasse a voz, com a vida eu vou louvar. Ou seja, não importa o que fizerem,
Paulo e Silas foram açoitados, os seus pés foram amarrados, mas ninguém conseguiu calar a voz deles. Você quer que um terremoto aconteça na sua vida, balance as estruturas, quebre as correntes, abra-se as cadeias, e você viva um novo tempo de Deus? Não se cale diante das situações que você está vivendo. Continue adorando ao Senhor Jesus. Continue sendo grato e grata a Ele. Porque quando você menos esperar, em meio às canções que você está cantando na sua dor, Deus vai sacudir o local onde você está. Receba isso como uma palavra profética na sua vida. Receba isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Quero agradecer ao Ministério de Louvor. Quero agradecer a você. Pode tomar seu assento. Obrigado, pastor Edinho. Aleluias. Eu quero fazer uso dos minutos que tenho para transmitir algo do Senhor ao teu coração. Depois nós vamos adorar a Deus com nossas ofertas, vamos adorar a Deus com canção ainda. Mas eu quero compartilhar um texto bíblico com você e falar sobre um tema que Deus trouxe ao meu coração na prática. E eu estava pensando, quando eu cheguei aqui, e eu estava ali sentado cantando com você, adorando com você, eu estava me perguntando: Senhor, será que eu vou ministrar simplesmente porque eu estou vivendo algo, ou porque Tu queres que eu ministre isso para a Tua casa, para a igreja? Apesar de não ser uma coisa ruim nós pregarmos aquilo que vivemos, porque é isso que se espera de um pregador, né? Que ele pregue aquilo que ele viva, e que ele viva aquilo que ele pregue. Mas tem vezes que nós tendemos a pegar muito do que nós estamos vivendo no momento, e pode ser que seja uma coisa simplesmente para mim. E então o pastor Edinho entrou na segunda canção, e uma determinada frase disse assim: por mais que seja, por maior que seja a pressão. E eu peguei aquela palavra como uma resposta de Deus. E eu quero falar sobre compreender as pressões, entender as pressões. Nós vivemos em dias de muita pressão, e eu consigo entender de que, à medida que os anos vão passando, as pressões parece que elas vão aumentando sobre a nossa vida. Quando se é adolescente, nós sempre pensamos de que nós temos muita pressão. A gente entra na adolescência e pensa que os pais não nos entendem, a sociedade, ninguém. E então o sonho do adolescente é fazer 18 anos, ter a sua própria vida, para sair dessa pressão de que todo mundo manda em mim, todo mundo acha que é meu dono, e aí vai. Tem alguns adolescentes ouvindo agora, quem sabe pense: nada a ver, porque tu não sabe minha vida. Espere, os anos vão te mostrar que eu estou falando a verdade. Nós fazemos 18 anos, e alguns de nós caem na besteira de achar que precisam viver a sua própria vida, sozinhos. Saímos de casa, e aí nós vamos entender o que é pressão. Quando chega a primeira conta de luz, água, aluguel da kitnet, e mais algumas coisas, e você diz assim: que papel é esse? Isso aqui, nunca vi lá em casa. Que negócio é esse aqui? Eu tenho que pagar isso aqui? E aí você começa a entender o que é pressão. Trabalhar, pagar contas, aquela coisa toda. Chegar em casa e a comidinha não estar pronta, e aí você tem que fazer ela. E meu Deus, como é que se faz esse negócio? E aí a gente vai percebendo com a vida adulta que dá uma saudade de ser adolescente, porque a gente de verdade nunca teve pressões. As pressões, elas vêm na vida adulta, muitas pressões. E à medida que os anos vão passando, e à medida que o nosso cristianismo vai ficando mais forte, que o chamado vai ascendendo em nós, nós vamos vivendo pressões e pressões. E quando nós não entendemos o porquê das pressões, nós podemos falhar, errar, parar,
E quando nós temos noção do que é uma pressão e de que se essa pressão está sendo permitida por Deus, nós nos alegramos, como Paulo escrevendo uma das suas cartas diz, porque eu me glorio nas tribulações. E ontem à noite ainda, eu trocava uma ideia com a minha filha mais velha, e ali começou a nascer essa mensagem, porque nós falávamos exatamente sobre isso. Como chegar à altura de alguém que diz, uau, glória a Deus pela tribulação. Porque eu confesso que ainda não estou nesse patamar. Se alguém aqui já está nesse patamar, nós podemos conversar no final, talvez você precise me dar umas dicas. Mas estamos caminhando para isso, e nós vamos chegar nisso, porque Deus está trazendo um novo entendimento para nós. E talvez isso que foi ministrado aqui pelo pastor, talvez seja todo o esqueleto da mensagem que eu vou pregar. Porque ele diz que está chegando um tempo novo na nossa vida, eu quero viver esse algo novo. Tem pressão, mas eu quero viver algo novo de Deus. Você está vivendo pressões aí, pressões no teu casamento, no teu trabalho, exigências do teu chefe, exigências da tua família, dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido. Deus tem algo novo para derramar sobre a nossa vida. E para nós termos um entendimento sobre isso, porque essas pressões, elas realmente vêm sobre a nossa vida. São diferentes sobre cada pessoa. Cada um de nós reage de maneira diferente também a ela. E eu quero falar a respeito de Jesus, porque Jesus foi alguém que veio para esta terra e viveu sob pressão. Ele viveu uma das maiores pressões, ou talvez a maior pressão de que alguém poderia viver. Ele viveu uma pressão por ser filho de Maria e de José e ser filho de Deus. De ter os negócios do seu pai para resolver, mas continuava sendo alguém que prestava obediência aos seus pais na terra. Aos 12 anos de idade ele está lá no templo, se perde de seus pais e eles vêm correndo e sua mãe vem falar com ele dizendo, o que fizeste isso? E ele, tem os negócios do meu pai, eu estou cumprindo algo. Ele tinha pressões, porque ele tinha uma vida material, física, e ele tinha uma vida espiritual. E quando nós vamos vendo o desenrolar da sua história, ele sempre está sob pressão. Ele diz, olha, se vocês quiserem me seguir, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Sabe o que é você caminhar, fazer o bem, estar pregando, ministrando, mas não saber onde você vai passar a noite, não saber o que você vai comer, não saber como vai ser. Tinha momentos em que Jesus estava em grandes festas, até difamavam ele, chamando ele de glutão e de beberrão. Em outros momentos ele não sabia o que ia ser. Uma vida aparentemente de incertezas. Isso não fosse o propósito muito claro que sempre esteve diante dos seus olhos. Porque apesar do que ele vivia dia a dia, ele sabia que ele estava caminhando para algo que era muito certo diante dele. E talvez esse seja um dos primeiros princípios que nós devemos ter como cristãos. De que apesar de que o dia de hoje talvez não foi o dia que eu esperava que fosse, e de que esta última semana não foi da maneira como eu planejei, eu continuo focado no propósito e no alvo que eu tenho, que é Jesus Cristo. Eu continuo sabendo que vai acontecer. Não aconteceu da maneira como eu queria que acontecesse, não quer dizer que não esteja acontecendo da maneira que Deus quer que aconteça. O quanto eu estou nas mãos dele, o quanto eu estou na presença dele para compreender isso. E então tem um texto que eu gostaria de compartilhar com você. Eu não vou me alongar muito nessa noite, que está escrito em Lucas capítulo 22 e versículo 39. Lucas 22 e 39, um dos episódios mais fortes da Bíblia Sagrada. Evangelho que escreveu Lucas, o médico. Lucas foi o único evangelista que escreveu a respeito deste episódio. Os demais evangelistas não falaram a respeito de suar sangue, mas Lucas descreveu porque ele sabia o que tinha acontecido com Jesus. Ele era médico. Lucas 22 e 39 diz: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar. Pai,
Se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor já eram como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, os encontrou dominados pela tristeza. Por que vocês estão dormindo? Perguntou. Levante-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Só até aqui o texto bíblico. Eu acho interessante quando nós lemos esse texto com atenção, porque esse era um dos momentos de maior pressão de Jesus. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele tinha certeza do que iria acontecer com ele. Sabe, aqui eu preciso fazer uma distinção, porque às vezes nós estamos na pressão porque nós sabemos exatamente o que vai acontecer. Amanhã é o dia do julgamento, amanhã é o dia da reunião, amanhã vai acontecer tal coisa, e eu sei, amanhã é minha cirurgia. Então eu entro em pressão porque eu sei o que vai acontecer, certo? Talvez tenha pessoas aqui numa pressão porque está determinado algumas coisas que você sabe que vai acontecer. Existem outras pressões que estão atreladas a coisas que nós pensamos que pode acontecer. E se amanhã eu for demitido? E se acontecer tal coisa? Então existem pressões que elas estão atreladas a coisas que nós sabemos que são inevitáveis, mas tem outras que elas são prováveis. Não, é provável que me chamem, porque estão chamando tanta gente, mas é provável, não quer dizer que é inevitável. Mas entramos muitas vezes numa pressão por causa de coisas prováveis de acontecer. Gente, é provável para cada um de nós que aqui está, de que se nós formos viajar e pegarmos uma BR, possamos sofrer um acidente. É provável, porque é provável para qualquer pessoa, certo? Mas não é uma coisa inevitável. Jesus estava numa pressão por causa de algo que era inevitável. E grande parte das pressões que nós entramos são por coisas que são prováveis, e algumas improváveis. Tem situações em que a pessoa está num desespero porque assim, eu não sei, eu tive um sonho que o meu marido me deixou. E aí começa uma pressão por algo que é improvável, porque vocês vivem bem. Às vezes um medo, eu senti um negócio na minha coluna, será que não é um câncer? E às vezes, gente, está mais para o campo do improvável do que do provável, e a gente começa a alucinar com algumas coisas. Então tem pressões e pressões, e talvez hoje seja o momento de nós olharmos e percebermos que tipo de pressão que eu estou vivendo. Uma pressão inevitável ou uma pressão improvável? Uma pressão provável, mas muito pouco provável. O que é que está tirando a tua paz? O que está acabando com teus dias? O que está acabando com o teu relacionamento? Porque muitas vezes o ciúme é em cima de uma coisa improvável, mas o ciúme está matando um casamento que provavelmente seria muito feliz. Olha como esse jogo de palavras está acontecendo. Temos medo de algo improvável, mas macetamos aquela pessoa, até provavelmente ela nos deixar. E então no final das contas nós causamos algo ruim, e pensamos de que em todo o tempo nós estávamos corretos. Jesus não está numa situação assim. Ele está numa situação de saber que vai morrer. E então ele vai para um lugar de costume. Olha isso aqui. A Bíblia não diz que Jesus estava em pressão, então ele pensou, uau, eu tenho que orar. Jesus estava na pressão e ele vai a um lugar de costume, que ele costumava orar quando ele não estava na pressão, que ele costumava orar quando ele ia interceder, que é onde ele costumava orar. Nós temos um lugar de costume de oração, ou nós só costumamos ir a esse lugar quando nós estamos na pressão? Jesus aqui, o texto está bem claro, era um lugar de costume dele.
Ele ia lá para adorar o Pai, ele ia para buscar presença, ele ia para ter relacionamento com o Pai, e agora ele estava indo por causa que a pressão estava demais. Às vezes a pressão nos leva até o lugar de oração. É bom isso? Claro, é bom, mas que não seja apenas a nossa busca por esse lugar de oração quando nós estamos na pressão, porque muitas vezes Deus está permitindo algumas pressões porque está com saudade. Se é só a pressão que te leva para a presença dele, manda a pressão, bota na pressão, porque rapidamente ele vai voltar para mim. Então Jesus estava indo para um lugar de costume, ele sabia que ele ia enfrentar o cálice da morte, mas ele também sabia quem estava entregando para ele. É muito importante que a gente saiba que tipo de luta nós estamos vivendo. Jesus não estava lá para dizer assim: Senhor, será que cometi alguma coisa de errado? Senhor, será que falhei contigo em alguma coisa? Senhor, porventura... Não, ele estava dizendo: Pai, se for possível, esse cálice que tu está me entregando, porque vem da tua mão, não é Satanás que está me botando na pressão, é tu que está me botando na pressão. Se for possível, passa de mim isso, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque se tu quiser me deixar na pressão, eis-me aqui. Porque se tu olhou para mim, Pai, e percebeu que era meu momento de entrar na pressão, é porque tu sabe que eu vou aguentar e vou sair dessa pressão em algum momento. Jesus nos mostra por esse texto uma certeza de que Deus jamais vai colocar você em nenhuma pressão que você não aguente passar, que você não suporte viver. Mas tu já percebeu que quando nós entramos na pressão da notícia ruim, do diagnóstico ruim, de uma crise econômica, de um mal financeiro, de um carro que quebrou, de um dinheiro que a gente vai botar na oficina e não tem de onde tirar, de um eletrodoméstico que a gente precisa, não pode ficar sem, mas como é que eu vou consertar esse negócio? Sabe, pequenas coisas que às vezes a gente até julga como pequenas, mas que geram grandes pressões na gente, a gente já começa a ficar atribulado, e a gente perde a confiança em Deus, e a gente tenta lutar com as nossas próprias mãos. E aqui Jesus está colocando a sua confiança, porque sabe quem é que está colocando ele na pressão, e ele entende que essa pressão que ele está vivendo agora, ela é inevitável, ele precisa passar por ela, atravessá-la. E então começam a vir algumas coisas muito importantes para que a gente entenda na hora da pressão. Você sempre vai ser desafiado a crer em cima de uma palavra, mesmo que os teus olhos digam para você que é muito improvável de você vencer. Digo isso porque certa vez Pedro tinha pescado uma noite inteira, e apesar de ter pescado a noite inteira, a Bíblia diz que ele estava lavando as redes, porque não tinha pego nada. Jesus entra no seu barco, prega um sermão, e depois em gratidão diz assim: agora pega o teu barco e vai até o fundo do mar, vai até o mar alto e lança as redes. Para quem pescou a noite inteira, para quem é pescador, para quem sabe o horário dos peixes, para quem sabe aonde os peixes ficam, para quem sabe todas essas coisas, receber uma instrução de um cara que era carpinteiro, que estava falando num horário errado, com um cara que era mestre no que fazia, Pedro disse: então, Senhor, é que a gente pescou a noite inteira. Tu consegue imaginar a pressão que estava Pedro? Ele dependia daquilo, ele tinha que levar para casa algum dinheiro ou algum peixe. Ele estava numa pressão porque já não tinha nada. E agora ele entra numa pressão porque ele estava diante de outros pescadores, escutando um cara que não entendia nada de pesca, dizendo para ele o que ele tinha para fazer. Me diga que isso não é pressão. É mais ou menos o Edinho tocando aqui uma canção, e eu chegar aqui, levantar e dizer assim, ó, bota um Lá menor ali naquela, entre o Dó e o Sol, tipo, aí eu venho dele assim, não cara, eu estou tentando aqui, mas não está encaixando, daí, e tipo, o Lá menor está fora da escala, entendeu? Aí eu digo para ele assim, não, coloca um Lá menor aí, mas ele olha, Jota, tu entende de Bíblia, cara,
Imagina se agora depois do dó eu vou colocar um lá menor. E harmonizou. Mas a pressão, porque eu estou falando diante de todos os músicos, ele estava tentando, não conseguindo, e está todo mundo parando a música, voltando a música, parando a música, voltando a música, não está fechando. Aí eu pego, saio dali de baixo e falo alguma coisa. Queira ou não, fica uma pressão para quem é músico. Se eu estiver pregando alguma coisa aqui e alguém depois me falar assim, pastor, mas será que a interpretação desse texto não é assim, 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 assim? Vai ficar uma pressão para mim, porque aparentemente eu deveria saber. Pedro entra numa pressão, não simplesmente além da pressão, ou seja, além da pressão que ele já tinha, que ele não tinha dinheiro e não tinha peixe para levar para casa, tem uma pressão de que tem um cara que não entende nada de peixe, dizendo para ele como tem que fazer, diante de todo mundo que estava ali esperando uma reação dele, tipo, olhando para Jesus, olhando para Pedro. E como eles sabiam como Pedro era, e quem sabe diz assim, só vê a lambada que o cara vai levar, que ele não sabe com quem está falando. Está falando com Pedro, cara. Meia palavra Pedro já dá, sabe? Aí Pedro, com toda a pressão sobre ele, começa assim, então Senhor, é que a gente pescou a noite inteira, e à medida que ele vai falando, ele vai lembrando da mensagem que Jesus, alguns minutos atrás, tinha pregado dentro do barco dele. E é como se ele fosse falando e aliviando a pressão. Então a gente foi e pescou a noite inteira, a gente foi até no mar alto, a gente lançou as redes, e o horário agora é... Aí o texto bíblico vai dizer assim, mas segundo a tua palavra eu vou lançar essa rede. Mas segundo aquilo que tu está dizendo, eu vou tentar. Eu vou, e você pensa que quando Pedro falou isso, a pressão foi embora? Que nada, a pressão aumentou ainda mais, porque agora diante de todo mundo que estava esperando uma resposta daquela do tipo assim, ei, vai aprender a ser pescador, depois vem falar comigo. Pedro entra no barco, e ele começa a ir, e imagina ele indo e pensando assim, se eu jogar essa rede e não pegar um peixe, eu vou voltar desmoralizado, eu vou ter que arrumar outro lugar para jogar minhas redes, para mim acabou. A pressão aumenta quando você recebe uma palavra de Deus, e você vai colocar essa palavra em prática, vai aumentar muito a pressão. Satanás, não, ele está indo em direção à bênção, nós precisamos fazê-lo parar, nós precisamos pará-la. Quando você recebe uma palavra dizendo que você precisa começar um novo propósito, fazer um jejum pela tua família, ou fazer qualquer coisa, e você vai para casa pensando, eu acho que eu vou começar na segunda-feira. Sabe por que é tão difícil? Porque todo o inferno quer parar você, a pressão vai aumentar ainda mais, porque em breve, muito em breve, por conta da pressão, você vai trazer muito peixe para cima do teu barco, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A pressão tem o poder de acelerar os processos. A pressão tem este poder. E eu não preciso ensinar ninguém aqui, mas na casa de todo mundo aqui provavelmente tem uma panela de pressão. Quando é que nós usamos a panela de pressão? Quando a gente precisa cozinhar mais rápido. Dá para fazer feijão em outra panela? Claro que dá. A tal da carne de panela, dá para fazer em outra panela? Claro que dá. Mas o que a gente usa? Pressão. Por quê? Agiliza. É mais rápido. E às vezes nós estamos chegando para Deus, estamos dizendo, Senhor, eu preciso para amanhã, Jesus. Senhor, até quando eu vou ter que esperar? Não quero ficar um ano não esperando. Aí Jesus, era para ser na panela de ferro, mas troca, manda pressão para cá que ele pediu. Tem muita gente que vai mudar a oração a partir de hoje. Jesus já estava vindo com a panelinha de ferro para fazer, para entregar para você aquela bênção. E você diz, não Senhor, eu não aceito mais uma semana nessa luta. Aí Jesus, Gabriel, troca, devolve a panela de ferro, traz a pressão, isso, em fogo brando, Jesus, não, fogo alto, vamos mandar em fogo alto porque ele diz que não aguenta mais esperar, então vamos meter uma pressão aí que
Gente, a maior parte das pressões nós pedimos. Solteiros assim, oh, Jesus, não espero mais 2 anos não, Jesus. Preciso casar, Jesus. Eu preciso casar. Oh, meu Deus. Aí vai para a pressão, nego, vai para a pressão para você ver como é bom. Pressão. Jesus poderia ter desenvolvido o ministério em 100 anos, sim, mas foi em 33 anos. 3 anos depois do seu batismo, ele desenvolveu algo. Você pensa que não foi pressão? Cara, acredite, ele se preparou por 30, ele trabalhou por 3, e já faz 2000 anos que o resultado continua acontecendo. Pressão funciona. A pressão funciona. Mas nós precisamos entender o processo que nós entramos. Talvez você esteja numa pressão e não esteja entendendo o que está acontecendo. Deus está acelerando o processo para te entregar algo. Deus está acelerando, só que saiba que toda panela de pressão, ela tem uma válvula. Por que tem? Porque precisamos tirar a pressão. A gente precisa disso. E sabe por que tem muita gente explodindo, gente se desviando, gente saindo da igreja, gente decepcionado? Por quê? Porque não quer deixar ninguém escutar de que ele está na pressão. Ele entope a válvula. Ô meu irmão, como é que você está? E geralmente quem pergunta como está é porque Deus está trazendo revelação. O irmão não está bem, pergunta como ele está. E a gente diz assim, mano, como é que você está? Tudo bem. Tudo bem. Eu tapo para que ninguém escute o que eu preciso fazer. Para que ninguém saiba que eu estou na pressão. E muita gente está explodindo. Não queira saber o que é uma panela de pressão explodir. É uma bomba, gente. É uma bomba. E por que está acontecendo explosões dentro de casa? Porque a mulher não consegue nunca abrir a pressão para o marido. Não consegue. Marido para a esposa. Um não tem tempo de ajudar na pressão do outro. Fica todo mundo se implodindo. Pá. E você sabe que quando a gente está na pressão e a gente precisa diminuir a pressão, porque às vezes não basta apenas aquela válvulazinha soltando a pressão devagarinho, ainda tem muita pressão dentro. E às vezes não basta só fazer isso. Uma forma de tirar a pressão rápido é você colocar água sobre a panela. E quando você derrama água sobre a panela, tira do fogo e coloca água, rapidamente aquela pressão se esvai. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que água é símbolo do Espírito Santo. E o único jeito das pressões saírem de sobre nós é quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida. E Ele nos alivia de toda a pressão que a gente está sofrendo. A água também é símbolo da palavra que nos lava. E quando a palavra de Deus vem como ela está vindo hoje para a sua vida, é no intuito de tirar toda a pressão que você está vivendo. E não peça para que Deus pare o processo. Porque o que você vai servir depois de tudo que você está vivendo não é uma carne dura. Quando a gente vai fazer uma carne de panela de pressão, a gente coloca ali porque geralmente é aquela carne, aquele filé, um colchão duro, enfim, alguma coisa mais que precisa de pressão. Porque tem algumas coisas na nossa vida que se não for na pressão não funcionam. Não conseguimos servir se não for na pressão. Então Deus nos coloca em determinadas pressões para que a gente consiga ser trabalhado. E se a gente para, não, desliga esse negócio, tira a pressão porque eu já estou querendo que aconteça agora. E isso acontece, e eu volto lá no jovem solteiro. Quando a gente está naquela pressão louca, mas Deus está fazendo algo perfeito ali dentro. Mas a gente para o processo de Deus, tira a pressão, e a gente tira e se serve. E quando a gente se serve, a gente come coisa dura. A gente come aquilo que não está pronto ainda. A gente pode comer coisas cruas. E por que tanta gente tem experimentado algo ruim? Sendo de que Deus estava trabalhando naquilo. Porque pararam o processo antes do tempo. Porque quiseram acelerar aquilo que Deus estava fazendo.
Mas quando você aceita a pressão, quando você permite que a pressão vá saindo aos pouquinhos, quando você tem um irmão com quem você ora, com quem você clama, com quem você abre o teu coração, com quem você está buscando junto, você está no processo, a pressão está pegando, mas você está no processo. Mas durante todo esse processo, Deus está trabalhando algo dentro de você. Esse algo que está dentro de você está sendo cozido pela pressão, está sendo trabalhado pela pressão, e um servo, uma serva, alguém cheio do Espírito Santo está sendo formado dentro de você. Você vai dar alimento para os outros depois, e vão conseguir se alimentar do que você está entregando. Por que tem tanta gente dura nesse mundo? Por que tem tanta gente que a gente não consegue escutar? Até pastores, que é difícil escutar uma mensagem. Por quê? Porque é duro, porque não passou pelo processo inteiro, e só tem para servir aquilo que está dentro dele. Um dia Deus vai usar você para a sua família, para alguém do teu trabalho e tudo mais, e que tipo de alimento você tem para servir? A pressão que você está vivendo agora vai determinar o que você vai servir depois. Vai determinar. Então talvez o interesse de Deus não seja que você saia da pressão agora, mas que você entenda por que essa pressão está sobre ti, e que você tenha com quem soltar essa pressão, que você consiga entrar nesse processo. E se você precisar de água sobre você, que você possa ser submergido nessas águas. Sabe, eu quero terminar dizendo para você que quando houve uma tragédia na Indonésia, aquele tsunami, tem até um filme sobre isso, teve uma história de um casal que é muito interessante. A história conta de que eles estavam no mar, mas no momento que aconteceu a tragédia, eles estavam submersos, e eles sentiram que deu uma movimentada diferente no mar. E quando eles voltaram à tona, e eles olharam, estava tudo destruído. Mas eles, por estarem dentro das águas e submersos, eles foram livres. Sabe, uma das coisas que nós precisamos aprender em Deus é parar de brincar no raso e vir para águas mais profundas com Ele. Porque nas profundidades das águas de Deus é onde nós mais estamos seguros, é onde nós mais vamos ver o mover e o agir de Deus na nossa vida, é onde já não vai mais haver pressões sobre nós, é onde nós aliviamos as nossas pressões. E aí Jesus Cristo, aqui a Bíblia diz que ele estava numa pressão muito grande, a ponto do seu corpo reagir. O seu corpo físico reagiu suando sangue, suou sangue, mas ao mesmo tempo que ele suava sangue, a Bíblia diz que um anjo vinha e ele fortalecia. Sabe o que acontece quando você entende que na pressão você tem que buscar um lugar de oração? Que quando você está na pressão, você deve falar com quem tem poder de fortalecer você nas pressões. Deus sempre vai ter um anjo que vai vir para te aliviar. Sempre haverá uma palavra de esperança, sempre haverá alguma coisa, porque talvez nessa noite alguém veio para esta casa, alguém vai estar ouvindo essa mensagem e vai dizer: meu Deus, que pressão, que eu não sei mais o que fazer. E talvez neste momento essa mensagem seja o anjo do Senhor fortalecendo você e dizendo: sabe, não, eu vou te tirar da pressão, porque o anjo não foi para falar isso, o anjo não foi para aliviar, ele foi para fortalecer. É bem importante que a gente leia isso. O anjo não vem para te aliviar da pressão, ele vem para te fortalecer na pressão, para que você tenha força suficiente para viver ela e chegar ao final dela, para que o processo não pare antes. É muito necessário que você entenda o quão importante é você viver cada etapa dela, e de que o Senhor nunca disse que te livraria de qualquer aflição. Antes, João 16:33 diz: essas coisas vos tenho dito, para que vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou aqui para dizer para você: tenha paz, porque no mundo vocês vão ter aflição. Parece que uma coisa não tem a ver com a outra,
Tá, Senhor, tu está dizendo que eu vou ter aflição e é para eu ter paz? Sim, tenha paz. Sabe por quê? Porque a aflição não tem poder de mudar quem você é, porque eu já venci o mundo, então você já é mais do que vencedor. Ou seja, você vai atravessar a pressão, parece que ela vai te matar, mas não vai matar coisa nenhuma. Você vai chegar do outro lado, e quando abrir essa pressão, e quando ela sair toda, e por completo, e abrirem e verem o que a pressão produziu, ali vai estar algo precioso para ser servido. Sua vida está em pressão, não tente fugir da pressão, não tente parar antes do tempo determinado, mas permaneça, porque essa pressão está gerando algo sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, para que nós possamos orar. Aleluia. Sabe, quando a gente não entende a pressão, facilmente a gente cai em tentação. Jesus disse para os seus discípulos: vigiem para que vocês não caiam em tentação, porque quando a pressão vem, a tendência da gente é fugir. As pressões vêm e a gente quer sumir. E tem outra coisa muito importante. Se você já ajudou alguém no momento de pressão, como Jesus ajudou Pedro, ele estava numa pressão, e Jesus foi lá e fez o quê? Ajudou ele. Vai até lá que tu vai pescar. Ele voltou muito feliz. Jesus esteve presente nas pressões de Pedro, mas nesse dia, do versículo que eu li, Jesus separou Pedro e disse: vem mais para perto de mim aqui, porque eu estou com muita pressão. Só que quando Jesus orou e levantou e voltou, o que aconteceu com Pedro? Ele estava o quê? Dormindo. Nem todo mundo vai aguentar a pressão que você aguenta. Não se decepcione com isso. Não pense que você tem que cortar relações com quem não aguenta a tua pressão, porque tem coisas que só você aguenta. Jesus entendeu que Pedro não podia aguentar a pressão dele, tanto não aguentou que ele caiu em tentação, a tentação de dizer: não conheço ele. Algumas horas depois, eu nem conheço ele. O que Jesus fez? Ele não fez o que nós faríamos, tipo assim, ó: Pedro, quer que você vá para o inferno? Você teve a chance de orar comigo, você dormiu. Você teve a chance de dizer que era meu amigo, você me negou. Eu quero que você morra. Jesus não é a gente, mas nós devemos ser como Jesus. Que foi até Pedro, que mais uma vez não pescou nada, e Jesus já tinha um peixe preparado para ele, serviu ele, porque aquele peixe ali foi cozido dentro de toda a pressão que Jesus viveu. Esse é o resultado do perdão, esse é o resultado do amor. Você sempre vai ter alguma coisa boa para servir para quem te fez mal. Ele tinha um peixe preparado. Aí ele olha para Pedro e diz: tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, cara, vão te levar para lugares em que você não quer quando você for mais velho. Hoje você vai para onde você quer, mas vai chegar um dia que... E depois Pedro sai dali, vira uma tocha na mão de Deus, prega. Primeiro sermão que ele pregou, depois dali 3.000 almas se converteram. Ah, mas foi o cara que não aguentou a pressão com Jesus? Foi, mas não quer dizer que ele era descartável. Eu estou falando essa palavra que eu nem imaginei falar, mas porque tem pessoas aqui que descartaram outras, porque não aguentaram a pressão que você estava vivendo. Você estava vivendo um momento muito específico da tua vida, de uma quebra financeira, de um problema sério. Você esperava que alguém te ajudasse, que não conseguiu te ajudar. Não significa que a pessoa não te ama, não significa que essa pessoa não seja especial, ou não possa ser especial para você, e para tudo que Deus ainda vai fazer. Não corte essa relação por conta disso, porque talvez o que você estava vivendo era demais para aquela pessoa. São níveis, nem todo mundo aguenta o que você aguenta, e Jesus tinha consciência disso. Vai chegar um momento que a figueira não vai florescer, vai chegar um momento que o produto da oliveira vai mentir, você vai olhar, vai dizer assim: ai, acho que é um broto, mas não é. Vai chegar um momento que as vacas que estavam lá na malhada vão sumir. Vai ter um momento que você vai para os currais, eles vão estar vazios. Vai ter um momento que você vai abrir a geladeira e vai ter água só.
Vai ter um momento que pode ser que tudo isso aconteça, que você espere que tenha alguém junto com você, no propósito de te ajudar, e não vai ter ninguém. Ainda assim, eu louvarei ao Deus da minha salvação, porque aquele que me colocou nessa pressão, Ele é fiel para me retirar dela, Ele é fiel para cumprir o seu propósito na minha vida. Pare de pensar sempre, eu vou desistir amanhã, eu vou desistir amanhã, eu vou desistir. Não, pare de falar e desistir. Diga, eu vou resistir, ainda que eu tenha que pisar sobre o meu próprio sangue, ainda que eu tenha que ver todas as coisas falecer, porque seja para viver, seja para morrer, eu sou do Senhor, como diz a palavra dEle. Como é que está a pressão aí? Como é que está a situação aí? Como é que você está vivendo isso? Meu Deus, vamos olhar para essa panela de pressão, quem sabe está o nosso coração. Dá uma olhadinha aí para dentro, dá uma olhadinha. A melhor forma de olhar é fechando os teus olhos e ouvindo essa ministração. Creia, uma expressão que seja controle aí. Choro uma noite, mas a alegria ela vem Pela manhã, eu creio. Que eu fiquei Senhor, essa é a nossa oração nessa noite, juntamente a Ti. Que toda pressão, Senhor meu Deus, que tenha vindo sobre nós, toda pressão que vem de Ti, nós Te rogamos essa noite, não nos desliga dessa pressão, porque ela está produzindo algo sobrenatural dentro da nossa vida. Mas toda pressão imposta por nós mesmos, toda pressão que está com base no improvável, toda pressão, Senhor, que o inimigo tem tentado colocar sobre nós, ou pessoas, ou a sociedade, ou os dias, não, Senhor, essa pressão nós rejeitamos em nome de Jesus. Não queremos viver debaixo de uma pressão maligna, mas em Teu nome nessa noite, nos colocamos e Te rogamos, Pai, se estamos no Teu processo, não nos desliga dessa pressão, porque nós queremos ver o resultado de tudo isso. Nós queremos abraçar, Senhor, a vitória que Tu tens depois da pressão sobre nós. Fortalece o Teu povo, fortalece a Tua igreja, fortalece esse casamento, fortalece essa sociedade, fortalece esse empresário, essa empresária, fortalece essa mulher que tem clamado, fortalece esse jovem que tem Te buscado, fortalece essa igreja que tem clamado por Ti, igrejas que estão aí fora, igrejas que estão clamando, Senhor, para continuar mantendo o Evangelho sendo pregado dia após dia. Fortalece, fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Mesmo na pressão, nós estamos aqui para Te louvar. Que a figueira não floresça,
Eu quero que você aplauda bem forte o Deus da tua alegria, o Deus da tua salvação, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém pode roubar essa alegria? Sabe, a palavra coerência é muito importante num momento como esse. Eu não posso cantar todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, amém. Mas muitas vezes nós entramos em cada etapa da nossa vida assim, em cada parte da liturgia dessa forma. É o momento da canção alegre, nós estamos para cima batendo palma. É o momento de uma canção mais reflexiva, nós estamos chorando em prantos. O pastor prega sobre vitória, a gente toma posse. Ele disse amém, a gente volta ao estado de depressão. Você precisa viver de acordo com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela sempre vai te manter numa linha crescente. Pode ser que o teu espírito, em algum momento, pode ser que a tua carne até, em algum momento, por conta das coisas da vida, a gente passe por momentos difíceis, de tristeza, até angústia. Mas, sabe, existe uma palavra que sempre está nos norteando. E existe um gomo do fruto do Espírito que é chamado de alegria. Ele faz parte do fruto do Espírito. E a alegria do Senhor, ela jamais nos abandona quando nós somos fiéis a Ele. O que isso significa, pastor? Que apesar de eu poder estar triste, chorando por alguma situação, existe dentro de mim uma alegria, que é a minha esperança de que tudo isso vai passar, de que eu vou vencer. Hoje, você ainda pode ser que permaneça na pressão, porque talvez essa pressão veio do Senhor e está produzindo algo em você. O que você vai fazer enquanto estiver na pressão? O que você vai fazer porque essa situação não mudou? Nós podemos fazer duas coisas. Um dos propósitos mais errados que nós fazemos é aquele assim, ó: o dia que Deus me abençoar, eu quero abençoar tanto a igreja, eu quero abençoar tanto a obra do Senhor, eu quero fazer tanto. E então nós nos perdemos porque nós botamos uma condição para Deus: Senhor, não acredito muito em Ti, mas se Tu der primeiro para mim, eu vou dar para Ti. Esquecendo que a Bíblia diz: sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Nós sempre fazemos e entregamos, e Deus pega o pouco que nós temos e Ele trabalha e Ele devolve muito para nós. Então, se você espera o muito do Senhor, se você espera fazer grandes coisas pelo reino de Deus, eu acredito, mas você precisa começar a fazer agora, que você não tem, que você talvez não poderia. Nós estamos com projetos, nós estamos com sonhos para esse ano, mas nós estamos na pressão. The Way vive pressões também. Nós como pastores vivemos muitas pressões também, mas glórias a Deus, porque nós nunca nos prendemos e deixamos explodir. Nós sempre estamos aqui juntamente com você, você conosco, e assim nós estamos progredindo e crescendo. Tem muitos desafios, mas o maior desafio é fazer com que a nossa mente seja uma mente próspera, antes do nosso bolso ser próspero. Deus quer te dar uma mentalidade aqui, ó. Antes de Deus colocar na tua conta bancária, Deus quer colocar na tua mente uma mentalidade de alguém próspero. E na mentalidade de alguém próspero, nós vivemos algo que é tão simples, mas tão simples, que nós pecamos nisso. Uma palavra de um agricultor japonês que eu escutei há mais de 20 anos atrás. Quando perguntaram para ele qual era o segredo para que ele tivesse uma lavoura de alho, das mais ricas, com os, sabe, o produto, o bulbo, alho, era lindo demais, e fizeram uma entrevista com ele, e ele disse que ele não podia contar o segredo, porque isso era o diferencial dele, mas ele podia dar uma dica. Ele disse: eu nunca fiquei para mim com o melhor,
eu sempre, quando eu iniciei, eu pegava a semente, ou eu pegava o que tinha de classe média, ruim, e ficava. Mas o que eu plantava era o melhor. Eu não vendia o melhor para fora no começo, eu não ficava e comia o melhor, eu plantava o que tinha de melhor. Aí quando eu nascia, eu fazia a separação e eu via assim, qualidade média, qualidade mais ruim. Isso aqui eu vou separar agora para comércio e para uso próprio, mas o melhor eu vou plantar. E depois de um certo tempo, eu já não tinha qualidade média e nem qualidade ruim, porque eu plantei tanto do melhor que eu estava tirando, que agora eu tenho o melhor para comer, eu tenho o melhor para vender e eu tenho o melhor para plantar. Sabe qual é o segredo que a gente tem que trazer para a nossa vida? É que hoje, se você está querendo algo para o teu futuro, se você quer algo para o mês que vem, se você quer algo para agora, você pode escolher em comer o teu melhor, como a gente vive fazendo, ou a gente semear o melhor no reino de Deus, porque a lavoura que está vindo aí para você, ela vai trazer o melhor para você se alimentar, ela vai trazer o melhor para você entregar para os outros, e vai trazer o melhor para que você continue plantando no reino de Deus. Por isso, aquilo que você separou hoje para o Senhor, eu quero abençoar nas tuas mãos essa semente, eu quero abençoar para que você possa plantar o teu melhor. Quem sabe neste momento, enquanto eu estou ministrando, você olha para a semente e diz, hoje eu separei para o Senhor uma semente média. Você que sabe o que você está plantando. E talvez a gente sempre está mediando, porque nós vivemos plantando algo médio. E quando eu falo de algo médio, eu não estou falando de valor, eu estou falando de qualidade. E quando eu estou falando de qualidade, você sabe que Deus está falando no teu coração agora. E eu abençoo neste momento, segundo a tua fé, segundo a semente que está na tua mão, que você possa colher 30, 60, 100 vezes mais, conforme a palavra do Senhor. Que tudo quanto você abençoar no reino, o reino traga sobre a sua vida, e você possa viver do melhor dessa terra, em nome de Jesus. Hoje está uma atmosfera aqui, que está permitindo isso, Pai, e eu não quero que ninguém saia desse lugar, Senhor, sem receber esse melhor teu, Pai, sobre a sua vida, sobre os seus empreendimentos. Abençoa que trouxeram alimento para a tua casa, abençoa aqueles que têm feito, Senhor, via Pix, via transferência, aqueles que têm cooperado, aqueles que têm abençoado, aqueles que têm direcionado, Senhor, para a compra de instrumentos, aqueles que têm direcionado, Senhor, para tantas outras coisas no teu reino, e aqueles que têm sido fiéis em seus dízimos e ofertas. Que a tua bênção venha sobre o teu povo hoje, e seja um derramar tão grande, que eles possam perceber nesta semana ainda, que algo sobrenatural aconteceu, em nome de Jesus, amém. Com alegria, venha por essa lateral aqui, entregue. Melhor desse mundo, em nome de Jesus. Agora, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que algo sobrenatural aconteça sobre o Espírito, Jesus, que estão vindo comigo essa palavra em suas vidas, Pai, em nome de Jesus. Glória, eu te dou, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Você consegue imaginar a glória que será quando você atravessar os portões celestiais e chegar diante do Senhor? Ei,
precisamos nos desligar um pouquinho dessa terra. A gente precisa se ligar mais no porvir, naquilo que há de vir sobre a nossa vida. Mas para chegar lá, existe um caminho. Existe um único caminho, chamado de o caminho. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a personificação da palavra de Deus. Por isso, quanto mais você souber da palavra de Deus, mais perto de Jesus você vai estar. Eu preciso convidar você para que quinta-feira você venha aprender a palavra de Deus aqui no Start. Eu preciso convidar você para que quarta-feira você não perca o culto. Eu preciso dizer para você de que se você tem desejo de mais e mais, você precisa vir no Howard aqui no sábado, às 20 horas, adorar com essa galera. Preciso dizer para você que um culto por mês aos domingos não vai resolver o teu problema, que você precisa vir os domingos cultuar com a gente, mas levar esse culto para a tua casa e fazer o teu culto racional também. Quero dizer para você que se você estiver na pressão, está aqui eu, está o pastor Jonathan, Melchior, Edinho, pastora Maria, pastora Cátia, nós estamos aqui para te ajudar nas tuas pressões, estamos aqui para te auxiliar em tudo o que você precisar. E quero dizer para ti que há mais poder em você do que você imagina. Por isso, eu quero encorajar você a fazer algo aqui, ó. Levanta a tua mão assim ao céu. Quando você levanta as mãos aos céus, os demônios começam a tremer, porque eles sabem que vai vir chumbo grosso. Ele sabe que alguma coisa vai acontecer de muito sobrenatural. Agora, em nome de Jesus, você vai abençoar a semana que está por vir. Com essas mãos levantadas, nós declaramos que em nome de Jesus, toda artimanha, toda armadilha preparada contra nós não vai prosperar essa semana, porque nós vamos prosperar essa semana. Nós vamos avançar, nós vamos saltar as montanhas, nós vamos derrubar as muralhas, nós vamos chegar, nós vamos começar um propósito de oração e terminá-lo. Nós vamos ler a tua palavra, Senhor, nós vamos tratar melhor a esposa e o marido, nós vamos ter tempo para o filho, nós vamos ter tempo para ti. Eu abençoo essa igreja, eu abençoo o teu povo, e aonde eles determinarem, eles possam chegar na autoridade do nome de Jesus. Receba o poder da graça do Senhor sobre você, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, vai na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você poderosamente. Deus abençoe. Eu quero olhar na face
Pra acabar cantando comigo, diga lindo. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo é. glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Aplauda Jesus, querido. Deus abençoe. Na semana de vitória.